Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luciana Neves, sou professora de Direito Penal 3, Crimes em Espécies. Bom, o primeiro título é dos crimes contra a pessoa. Vamos ver: homicídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, aborto e infanticídio. Esses 4 crimes, eles são crimes contra a vida e são julgados no júri, porque são crimes dolosos contra a vida, tendo a exceção quando for culposos. Bom, a pergunta que a gente sempre faz, inclusive na nossa turma, em graduação, em concurso público, é se o latrocínio é considerado crime contra a vida. Bom, tem-se o entendimento de que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Logo, existe roubo seguido de morte. O roubo é justamente onde tem o dolo. E a morte é culpa. Então é um crime pré-doloso. Logo, não é um crime contra a vida, e sim um crime contra o patrimônio. Bom, no capítulo 1 dos crimes contra a vida, no artigo 121, eu vou dar uma lida aqui no artigo 121, que é matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Logo, o crime é comum. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Bom, uma observação que eu fiz aqui é que no parágrafo 2º, estou lendo aqui o artigo 121, peço para que vocês também leiam. No inciso 6º e no 7º, que diz respeito ao quando é feminicídio e quando o sujeito passivo é integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, inclusive também contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau, agora, em razão dessa condição, certo? Nesses casos, nestes 2 casos, tanto no inciso 6º e 7º do artigo 121, o sujeito passivo, ele não é qualquer pessoa. O feminicídio tem que ser mulher. E em relação a crimes contra, em que as vítimas sejam alguém do sistema da Força Nacional, né, prisional, segurança pública como um todo, certo? Então, nesses casos, o crime, ele é próprio. Bom, a classificação do homicídio, tá certo? Uma classificação geral é que o homicídio é um crime comum, como eu falei, qualquer pessoa pode praticar. É um crime simples, tá? Porque ele tem um único núcleo do tipo, que é matar. Crime material, ele exige, né, um resultado, tá? Que é justamente morte, por isso que é um crime de dano. E é de forma livre, porque a execução pode ser feita de qualquer forma. Instantâneo, porque ele consuma no ato em que ocorre a morte, né? Ou quando ocorre a execução, ele consuma, né? Há doutrinas e jurisprudência que entendem que o homicídio, por exemplo, ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque realmente ocorre, consuma-se no ato, né? Onde ocorre realmente a morte, finda qualquer tipo de condição de vida, certo? Mas o efeito, ele é permanente, porque permanece, né? A pessoa não tem como voltar. Unissubjetivo significa dizer o seguinte, que ele pode ser praticado por um único sujeito, né? Lógico que cabe concurso de pessoas, tá? E é plurissubsistente porque é um crime que tem vários, ele pode ser dividido em vários atos. Por isso que pode caber, inclusive, tentativa. Bom, lendo aqui o Código Penal, vamos para o parágrafo 1º, tá certo? A gente vai falar do homicídio privilegiado, é onde ocorre o caso de diminuição de pena. Eu vou ler. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Bom, o homicídio privilegiado, certo? Ele é uma causa que há uma diminuição de pena. Então, o que é o valor relevante, valor moral e social? Entenda o valor social como um interesse geral e o valor moral um interesse do agente, certo? Então, por exemplo, o homicídio, por exemplo, eutanásia. Eutanásia significa boa morte, é você não prolongar aquele sofrimento, então causa a morte normalmente, né, num parente, em alguém que você ama, em família, pessoas que estão em caso já terminal. Por exemplo, a pessoa está com câncer, tá já numa situação terminal, tá? Ela solicita eutanásia. Bom, a gente tem que saber que no Brasil, eutanásia é crime, tá? Aí é considerado, pelo menos majoritariamente, considerado como um homicídio privilegiado, tá certo? Porque há um relevante valor moral, tá certo? É justamente um homicídio piedoso. Então, há uma diminuição de pena que pode ser de 1/6 a 1/3. E em relação à questão do sob domínio de violenta emoção, pessoal, entendam, não é
influência de violenta emoção, tem que ser um domínio, a pessoa está sob domínio. Realmente ela está meio como se fosse cega, né? Uma situação de uma traição, ela pegou, uma esposa pegou o seu marido traindo, né? Enfim, um domínio de violenta emoção. Ela praticando o homicídio, teoricamente, né? Dependendo do caso concreto, deve ser analisado tudo direitinho, pode ser considerado homicídio privilegiado. Bom, quando a lei fala pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, gente, esse pode, que a própria lei fala, o entendimento aqui não é facultativo. O juiz, se ele quiser, pode reduzir. Não, ele tem que reduzir, certo? Se houver qualquer um dessas condições que eu acabei de falar, ele tem que reduzir. Agora, se é de 1/6 a 1/3, é ele que vai analisar, ele vai utilizar o poder dele de analisar o quantum, né, a depender do caso concreto. Bom, quem é que reconhece, na verdade, esse privilégio, né? É justamente os jurados, tá certo? Um quanto o juiz aqui aplica, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei aqui uma pergunta, no caso assim, cabe homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Certo? Entenda que sim. Agora, tem um detalhe. O homicídio privilegiado, ele diz respeito a um elemento subjetivo. É o motivo do crime. O motivo do crime é, por exemplo, um valor social, um valor moral, certo? Como, por exemplo, a eutanásia, que é um homicídio piedoso, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Homicídio sentimental. Nesse caso, o elemento é subjetivo. Então, o homicídio privilegiado, ele pode ser, vamos dizer assim, conjuntamente, concomitantemente com o qualificado, desde que essa qualificadora tenha um motivo, ela seja não em relação ao motivo, mas um elemento objetivo, tá certo? É justamente o que está no parágrafo 2º, inciso 3º e 4º do Código Penal, certo? Agora, o crime passional é um crime privilegiado? Gente, depende. Se realmente, a gente sabe que passional vem da situação de paixão, de sentimento, certo? Se realmente ficar comprovado de que há o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, sim, pode ser considerado. Mas a depender do caso concreto, se for um crime, digamos, passional, ocorre aquela questão do ciúme. Mas o homem, por exemplo, que está com ciúme da esposa, ele, vamos dizer assim, ele faz uma emboscada ou faz por vingança, ele premedita. Então, nesse caso, a gente não pode reconhecer uma atenuante, né? Pode ser considerada até uma qualificadora. Bom, seguindo, estou aqui lendo o parágrafo 2º, peço que vocês também leiam, sempre com o código em mãos, para poder a gente estar sempre discutindo, debatendo. Bom, eu vou ler aqui, ó. Se o homicídio é cometido, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Uma coisinha importante que eu não falei. Nesse capítulo do homicídio que a gente verificou no artigo 121, eu quero que vocês saibam que o homicídio ele é simples, tá certo? No parágrafo 2º, a gente vai estar no homicídio qualificado. Então vamos ler. Primeiro, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então se a pessoa comete homicídio por um motivo de recompensa, ou aqui ó, motivo torpe. Torpe, gente, é uma ofensa ao sentimento ético, moral da sociedade. É algo repugnante, tá certo? Por exemplo, matar seu pai para receber uma herança, tá? O motivo nesse caso é considerado torpe, logo é um homicídio qualificado. Inciso 2º, por motivo fútil. Fútil, gente, é algo que é insignificante, desproporcional. Exemplo, mataram o motoboy porque ele demorou a entregar uma pizza, né? É algo que é repugnante, é algo que é, vamos dizer assim, totalmente insignificante, totalmente desproporcional, tá certo? Então a gente aplica o homicídio qualificado, inciso 2º, que é justamente o motivo fútil, tá? Bom, gente, uma coisa que é importante é que a ausência de motivo não pode ser considerado motivo fútil, tá certo? Vamos lá. Inciso 3º, vamos ler aqui, ó. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Gente, quando tem um emprego de veneno, a gente chama de benefício. No caso desse, se a vítima, ela sabe, ela não, nesse caso, para que a gente aplique esse inciso 3º, a vítima não pode saber que está sendo envenenada. Ok? Se ela souber, por exemplo, ela está sendo coagida a tomar um veneno, a gente não aplica esse inciso 3º no sentido do emprego de veneno, mas sim no meio cruel. O modo da execução é de forma cruel, ok? Bom, inciso 4º. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Um exemplo, o ofendido está lá, está dormindo e de repente ele
tá no quarto dormindo e chega uma pessoa lá e, né, executa. Numa situação dessa, ele não tem nem como se defender, tá certo? A gente já coloca a qualificadora, o inciso 4º. Bom, e o 5º, para ler aqui, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então vamos supor, João mata José para ocultar algum crime que o José tem conhecimento. Então é meio que um cala-boca, né? Então numa situação dessa, vamos aplicar homicídio qualificado, ok? Bom, seguindo aí, gente, o inciso 6º é o feminicídio. Tá? É justamente um homicídio contra a mulher em razão de sua condição do gênero, ok? Então vamos ler aqui. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, gente, é um crime que diz respeito ao gênero feminino, ok? A condição de ser mulher. Bom, no inciso 7º tem assim, ó, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que é justamente aquela questão das Forças Armadas, a Segurança Nacional também, tá certo? Integrantes do sistema prisional, né? Inclusive contra cônjuge, companheiro, tá certo? Ou parente consanguíneo até 3º grau, tá certo? Nesses casos, o homicídio também é qualificado. Tá? Interessante mencionar que tanto o feminicídio como esse inciso aqui, o 7º, ele foi iniciado vamos dizer assim, a partir de 2015 foi que uma lei que colocou dentro do Código, tá certo? Penal, essa novidade. Bom, a pena, como eu já falei, é reclusão de 12 a 30 anos. Bom, parágrafo 2º, vamos ler. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Então, vamos dizer assim, do que diz respeito à condição do sexo feminino. Mais uma vez, a questão do gênero, tá certo? Bom, gente, o parágrafo 3º, a gente já saiu do homicídio qualificado e estamos entrando no homicídio culposo. Vamos ler, tá? Então, pratica homicídio culposo, tá certo? A pena é de detenção de 1 a 3 anos. Lembrando que os anteriores é reclusão, no culposo é detenção, ok? Então vamos ver o seguinte, gente. Se você for analisar o parágrafo 3º, que fala do homicídio culposo, aí você vai perguntar, mas o que é culpa, né? Bom, a gente sabe, isso já é no direito penal, direito penal 1. A gente vê no teoria jurídica do crime, tá certo? O dolo e culpa, né? Lembrando que dolo, tá certo? É a intenção quando você tem a vontade daquele resultado realmente se concretize, tá? Lembrando que o dolo pode ser direto, que é quando você tem a intenção direta de matar, ou dolo indireto, também chamado de eventual, quando você assume um risco, tá certo? Hoje o entendimento é de que esse assumir o risco, tá certo? Ele é considerado um dolo como um completo e por isso é também um júri, tá certo? Julgado no júri. E a culpa, gente, é justamente quando a pessoa age por imprudência, negligência ou imperícia. Então eu coloquei aqui, tá certo? E vai ficar disponibilizado para vocês o seguinte, que vamos ver aqui, essa culpa, gente, aqui é a culpa inconsciente. É algo que você... É algo previsível, só que você não prevê naquele momento, tá? Imprudência, gente, é uma ação. Então pode-se dizer que ela é positiva. Então aqui, ó, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Aí vamos supor aqui, ó, a pessoa que dirige em estrada com sono, resultando em acidente fatal a outrem, né? No caso, a pessoa agiu com imprudência, logo o crime, o homicídio vai ser culposo. E negligência é justamente uma omissão, é um deixar de fazer algo, né? É a pessoa que esquece seu filho recém-nascido no carro e ele morre por asfixia, tá certo? E imperícia é, por exemplo, a pessoa o iniciante por exemplo, de práticas de artes marciais, durante o treinamento, causa lesão corporal em alguém ao manejar incorretamente a arma, tá? Eu tô dando exemplo apenas de o que é um crime culposo, né? Que pode ser dividido em prudência, negligência e imperícia. Então é algo que a pessoa não tem aptidão, não tem aquela capacidade técnica, tá certo? E comete esse ilícito, tá bom? Sendo considerado culposo, ok? Bom, pessoal, aumento de pena, parágrafo 4º, vamos ler. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Lendo aqui o parágrafo 4º, então essa pena ela vai ser aumentada se aquele crime ele vai ser resultado dessa inobservância de regra técnica, tá? O médico, ele tem uma regra, ele é técnico, ele é especializado
naquela área da medicina, tá? Então, se por acaso ele de alguma forma não executa, vamos dizer assim, uma limpeza, né? Porque na verdade quem faz a limpeza é toda a equipe dele, mas se por algum motivo ele faz a incisão, né, de uma forma incorreta, atinge um nervo, uma veia, enfim, tá certo? A gente vai aumentar de 1/3, tá certo? Bom, e o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, tá certo? Nesse caso também vamos aumentar de 1/3. Tem uma questão que fala assim, ó, foge para evitar a prisão em flagrante. Bom, tem parte da doutrina de jurisprudência que não entende de que isso aí poderia ser uma majorante, tá? Porque a pessoa não pode produzir contra-prova contra si mesmo. Então, se ela tá fugindo para evitar um flagrante, ela tá tentando se proteger, tá? Mas a legislação ela é clara e há aumento de pena de 1/3 no caso se ela foge para evitar essa flagrância. Bom, sendo doloso homicídio, aí ó, continuando lendo aqui o parágrafo 4º, ok? Sendo doloso homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 e maior de 60. Então, os menores de 14 e os maiores de 60 anos, se eles forem vítima, vamos aumentar em 1/3, ok? Então, há uma causa aí, aumento de pena. Seguindo, homicídio culposo no trânsito, vamos aplicar o artigo 302 do CTB, ok? Do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 5º, vamos ler. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o agente de forma tão grave, gente, que a sanção ela vai ser considerada desnecessária. É um exemplo clássico que os livros colocam e que a gente escuta muito. É, por exemplo, o pai que está dando ré em casa e o bebê, seu filho, tá engateando por trás do carro, ele não vê, e ele dá ré e ocasiona a morte do seu próprio filho. Numa situação dessa, o parágrafo 5º diz o seguinte, ó, o resultado é tão grave que o próprio resultado já é um castigo, já é uma pena para o próprio pai. Então, não vamos aplicar nenhum tipo de pena em relação ao Código Penal, ok? É desnecessário. É justamente chamado perdão judicial, tá certo? Que, vamos ver aqui, eu quero que vocês dêem uma lidinha na súmula 18 do STJ, tá? Lembrando que esse perdão judicial, ele causa uma extinção de punibilidade. Pessoal, essa perdão aqui judicial que eu tô falando aqui, não é o mesmo perdão judicial, tá certo? Em relação ao ofendido, tá? Porque esse perdão judicial do ofendido diz respeito de que tem que ter uma aceitação, tá? E tá lá no artigo 20 do Código Penal, não tem nada a ver. Aqui esse perdão aqui, em relação, esse perdão judicial diz respeito a esse parágrafo 5º, que percebe que há uma necessidade de uma extinção de punibilidade em razão de que a consequência do crime, daquele ato, ele é tão grave que é desnecessário aplicar uma pena, ok? Bom, seguindo aqui, vamos lá. Sim, eu coloquei aqui um exemplo, um caso bem interessante, né? Eu vou ler aqui para vocês e vocês aí, ó, tenta pegar aí esse exemplo, porque é algo que eu percebi que, assim, ele vai abarcar tudo um pouco que eu acabei de falar, tá certo? Vamos lá ler. Nayara, adolescente, ao chegar à própria casa, depois do colégio, encontra seu pai caído, com um ferimento na cabeça, aparentemente produzido por um disparo de arma de fogo, realizado por ele mesmo. Todavia, ainda respirando. Desesperada, corre até a casa do seu tio Hermínio, cunhado da vítima, solicitando ajuda. Como houvera uma rusga entre Herminício e a vítima, aquele se recusa a prestar auxílio. Preste atenção aí no prestar auxílio, ok? Limitando-se a dizer à sobrinha, tomara que ele morra. Nayara, então, vai à casa de um vizinho que se compromete a ajudá-la. Ao retornarem ao local do fato, encontram a vítima ainda com vida, mas dando seus últimos suspiros, vindo a óbito em menos de 1 minuto. Do momento em que Nayara viu a vítima ferida até a sua morte, não transcorreram mais de 15 minutos. Realizado o exame cadavérico, o laudo pericial indica que o ferimento seria inexoravelmente fatal. Com base nos estudos sobre a omissão e acerca do bem jurídico penal, é correto afirmar que a conduta de Hermínio caracteriza: letra A, homicídio qualificado. B, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. C, homicídio culposo. D, conduta atípica. E E, omissão de socorro.
Bom, pessoal, se vocês conseguirem perceber aqui, ó, houve esse laudo pericial, foi feito o exame cadavérico e foi percebido de que ele iria morrer de todo jeito. Com ajuda ou sem ajuda, ele iria morrer de todo jeito, né? Até porque o tempo em que ela visualizou e que ele veio a falecer foram apenas 15 minutos, certo? Então, percebe-se que, mesmo diante da omissão do Herminício, certo? Ele nada praticou, de fato, certo? Porque mesmo que ele tivesse ajudado, no meio do caminho, o pai da Nayara iria falecer de todo jeito. Então, nesse caso, a letra é D, a conduta é considerada atípica, ok? Bom, pessoal, eu só quero deixar aqui para vocês, assim, lembrar de que o homicídio, ele é um crime comum, como eu falei. Qualquer pessoa do povo pode praticar e pode ser sujeito passivo também, ou seja, vítima. Lembrando, gente, que o homicídio, o que, assim, a parte mais minuciosa que cabe bastante detalhe é justamente o homicídio qualificado. Então é importante que vocês leiam com detalhes, tá certo? A questão, por exemplo, da eutanásia é algo que também cai bastante em provas de concurso, OAB, né, para quem tem interesse, né, para graduação, né, como um todo, certo? Em aulas de biodireito, bioética, a gente trabalha muito essa questão da eutanásia. Tá certo? E a eutanásia é considerado um homicídio, tá certo? Privilegiado, pelo menos majoritariamente pela doutrina. Quero dizer a vocês que existe também um instituto chamado de ortotanásia. A ortotanásia é um instituto que é possível no Brasil, diante de que é justamente quando você não utiliza a medicina, você não protela ou prolonga aquele sofrimento. A pessoa já está numa situação de sofrimento, já é uma situação irrecuperável, incurável, tá? Então, no Brasil é possível a ortotanásia. A eutanásia é crime, ok? Mas a ortotanásia cabe. É quando a família autoriza, ou então o próprio paciente, se ele tiver discernimento, se ele puder falar, enfim, demonstrar, né, o seu consentimento, né, de que ele não quer mais se prolongar aquele sofrimento. E aí a medicina, ela não tem aquelas intervenções, né, que meio que heróicas de continuar e prolongar a vida, né, ou seja, prolongar aquele sofrimento. Então, a ortotanásia é algo que é possível, tá certo, no Brasil. E a distanásia, só pra gente complementar esses institutos que a gente tá falando, é justamente a distanciar, que também é algo que é cabível, né, no Brasil. Isso aí não causa, pelo contrário, não é um homicídio, é justamente o contrário. É justamente distanciar a morte, né? É você justamente utilizar a medicina, o avanço da tecnologia, da biologia, né? Enfim, e justamente fazer com que a pessoa ela consiga protelar, né, aquela vida em coma. A gente vê pessoas que estão em comas há 10, 15 anos, né, com aparelhos, enfim. Então a medicina tá ali, ó, fervorosa, atuando, né, com a tecnologia, prolongando a vida daquele paciente, tá? A distanásia é algo que não causa nenhum tipo de repercussão. Bom, há quem diga, é digno, né? É a questão da dignidade da pessoa humana, que é um princípio, né, constitucional, que a gente sabe que é de bastante importância, de relevância no nosso direito. E realmente, assim, se pergunta se aquela pessoa que está em coma já há 10 anos, se a família tem esse poder realmente de manter, né? Justamente porque tem esse elo aí, ó, é digno. Existe o princípio da dignidade da pessoa humana que há certas pessoas que entendem que não está sendo respeitado, não está sendo observado. Pessoal, vamos agora fixar tudo o que foi falado, tá certo? Anteriormente. Eu trouxe aqui mais algumas questões pra gente fixar e vocês absorverem e sentir que realmente aprendeu e entendeu, tá certo? Bom, eu trouxe uma questão aqui que vai ser disponibilizada pra vocês, que é o seguinte. O crime de homicídio é classificado como? Letra A, comum, instantâneo e material. B, próprio, permanente e formal. C, comum, instantâneo e formal. E D, próprio, instantâneo e material. Bom, pessoal, eu falei no início do nosso trabalho aqui, da nossa aula hoje, dizendo que justamente, vamos dizer o seguinte, ó, a resposta é letra A, ok? Por quê? Porque o homicídio é um crime comum, como eu falei anteriormente, pode ser praticado por qualquer pessoa. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa. Tendo aquelas duas exceçõezinhas, quando é o feminicídio, né, que a vítima tem que ser mulher, ou quando a vítima tem que ser alguém do sistema de segurança prisional, sistema da Força Nacional, tá certo? Então aí nesses dois casos, a vítima ela tem que ser específica. Então, nesse ponto é próprio em relação ao sujeito passivo, tá? Mas a regra é de que o homicídio é um crime comum. A letra A fala que é instantâneo. Sim, ele é instantâneo, né? Há doutrinas, jurisprudência, como eu falei anteriormente, que entende que é instantâneo de efeitos ou com efeitos permanentes, certo? Mas nesse caso aqui, nessa questão,
ele coloca instantâneo. E nas outras letras, permanente. A gente sabe que o crime permanente é aquele que tem uma certa duração. A execução ela perpetua ao longo do tempo. Como, por exemplo, o sequestro, né? Ele perdura por um certo tempo, né? Enquanto esse tempo está prolongando, né? Está sendo prolongado, né? Ele pode caber tentativa a qualquer momento ali, né? Tá? A gente sabe que o homicídio cabe tentativa, como eu falei anteriormente, mas ele é um crime instantâneo. Ele consuma no ato, na execução, quando ocorre o resultado da morte, ok? Bom, e é material, tá certo? É um crime que ele exige um resultado, tá bom? Qual é o resultado? A morte. Logo, subtende-se que é um crime de dano, ok? Então, nessa questão aí, ó, essa questão que eu falei agora é a letra A, tá? As outras, fala que é próprio, eu já falei que não é. Porque quando eu explico por que ele é comum, automaticamente eu já estou explicando porque ele não é próprio, né? O crime próprio, ele exige uma especificidade, por exemplo, do sujeito ativo, tá? O infanticídio é um crime próprio, é a mãe que tem que realmente matar o seu próprio filho sob influência de um estado puerperal. Então, é para vocês verificar aqui, quando eu explico o que é comum, tá certo? Automaticamente eu estou dizendo que porque ele não é próprio. Ok? Mesma forma quando eu digo, ó, ele é instantâneo, ele não é permanente. Então, quando eu explico por que ele é instantâneo, automaticamente eu estou dizendo que ele não é permanente. Ok? Então, essa questão aí tá bem tranquila, tá certo? Tá bem fácil. Bom, gente, a outra questão aqui que eu vou mencionar aqui para vocês é o seguinte. Responderá por homicídio com causa de diminuição de pena o agente que cometerá o delito, letra A, impelido por motivo de relevante valor social ou moral. B, mediante paga ou promessa de recompensa. C, por motivo fútil. E D, mediante dissimulação. Pessoal, a letra A, quando a gente fala que o motivo é um relevante valor moral ou social, a gente já leva para aquele homicídio privilegiado, que é o parágrafo 1º do artigo 121, que a gente estudou, que a gente falou, e eu frisei bastante, tá certo? Então, a gente já sabe que a resposta é a letra A. A B, C e D falam justamente de situações que é justamente homicídio qualificado, né? Que é o parágrafo 2º, a gente vê lá que fala, ó, mediante paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, né? Que a gente falou do fútil, do torpe, tá certo? E também aquela questão da dissimulação, tá? É justamente aquele meio, né? Vamos dizer assim, que é com fraude, né? De forma fraudulenta, né? Com a dissimulação, com algum tipo de falsidade. Então, logicamente, que ele qualifica e não diminui, ok? E aí, mais uma questãozinha, deixa eu ver aqui pra vocês. Pessoal, essa questão é bem interessante. E ela leva um pouco para a área do processo penal, tá certo? Mas vê só, é o seguinte, o homicídio, letra A, é crime que deixa vestígios, mas a materialidade do delito pode ser provada por testemunhas, dispensando-se o exame de corpo de delito. B, é crime que deixa vestígios, e por isso é necessário o exame de corpo de delito para a prova da materialidade da infração penal. E C, é crime que não deixa vestígios, pois a materialidade do delito é o próprio corpo da vítima. E D, é crime que não deixa vestígios, pois com a morte da vítima não é possível o exame de corpo de delito. Pessoal, gente, a letra A e B fala que é um crime que deixa vestígios. A letra D, C e D diz que não deixa vestígios. Então vamos excluir logo a C e a D, pelo amor de Deus, porque todo mundo sabe que o homicídio é um crime que deixa vestígios, é óbvio, né? É claro, né? Tanto que deixa vestígios que há necessidade do exame de corpo de delito. Lá no Código de Processo Penal ele fala justamente isso. O crime que deixa vestígios é necessário o exame de corpo de delito. Se não for possível esse exame de corpo de delito, aí sim é suprimido, né? É suprido por uma prova testemunhal. Bom, gente, então a gente fica entre a letra A e B, que fala que é um crime que deixa vestígios, tá certo? Só que a letra A diz assim, ó, mas a materialidade, ela pode ser provada por testemunhas. Pode, gente. Agora, ele fala assim, ó, dispensando o exame de corpo de delito? Não. A regra é que a gente não vai dispensar o exame de corpo de delito, tá? Caso não seja possível o exame de corpo de delito, aí sim, vamos para a prova testemunhal, ok? Então, a letra B é a correta. É crime que deixa vestígios e, por isso, é necessário o exame de corpo de delito para a prova da materialidade da infração penal. Ok, pessoal? Então, aí, nesse caso, a resposta é a letra B. E vamos ver aqui mais uma questão? Vamos ver aqui, ó, pessoal. O homicídio privilegiado é aquele que o agente comete, letra A, por vingança, B, compelido de relevante valor pessoal, C, por influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, e D, dominado por violenta emoção
logo após injusta provocação da vítima. Bom, pessoal, veja só. A gente sabe que o homicídio privilegiado, a gente falou isso aí nas aulas, né, no início da aula, justamente o seguinte, gente. O privilégio é uma causa que há uma diminuição de pena, tá? No parágrafo primeiro, tranquilo, a gente viu bastante, com detalhes, inclusive, certo? Só que, vê só, uma coisa bem interessante é o seguinte, a letra C fala assim, ó, por influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Gente, há uma diferença quando é influência de violenta emoção ou sobre o domínio de violenta emoção. A influência é uma causa, ocorre sim uma diminuição da pena por uma atenuante genérica que está na parte geral do Código Penal, ok? Aqui não, essa minorante, essa atenuante que nós temos, essa causa de diminuição de pena, está dentro do artigo 121, no nosso tipo penal que estamos estudando, tá certo? Então, para a gente aplicar esse atenuante, tá, esse privilégio, a pessoa tem que estar sobre o domínio de violenta emoção e não apenas influência, ok? Bom, gente, a gente sabe que vingança, né, a letra A que fala por vingança. Vingança, gente, né, é homicídio qualificado, ele não pode ser considerado um homicídio privilegiado, tá certo? E aí, vê só, a gente sabe que o domínio, dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. A gente sabe que essa é a questão, é a letra correta, né? Ele está sobre o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. E vamos pra gente concluir. Uma questão aqui interessante, ó. Eutanásia. A. É permitido em nosso ordenamento jurídico. B. É crime de homicídio privilegiado por ser praticado por um relevante valor moral do agente. É crime de homicídio privilegiado por ser praticado por um relevante valor social. E é crime de lesão corporal com resultado morte. Bom, lesão corporal com resultado morte, por favor, né, gente? Não. A eutanásia, o nome significa boa morte, tá? É você encurtar, né, não prolongar o sofrimento. É encurtar, né, esse sofrimento e ao mesmo tempo não prolonga o sofrimento, né? É a gente dar uma boa morte, dar uma morte com dignidade, tá certo? Que a pessoa merece, né? Esse é o entendimento, tá? A eutanásia, mesmo sendo um homicídio piedoso, com sentimento, né, por amor a um parente próximo, enfim, que tá numa situação de doença incurável, enfermidade incurável, em estado terminal, tá? Mesmo nessa situação é considerado homicídio, tá bom? Mas homicídio privilegiado, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem que dizer que ele, aqui, ó, é um homicídio privilegiado, sim, tá certo? E, logicamente, por ser praticado por um relevante valor moral do agente, tá certo? É o moral, ok? E, pra concluir, aqui, pessoal, eu tenho uma questão aqui que eu trouxe também, que tá aqui na ficha, que também vai ser disponibilizado para vocês, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, é o seguinte, vê essa questão aqui. Manuel, dirigindo seu veículo, por distração, atropela a estudante universitária Cristine, de 18 anos. Percebendo que não haviam testemunhas, evade-se do local, sem prestar socorro, para fugir da prisão em flagrante. Olha aí, ó, ele evade do local para fugir da prisão em flagrante. Nós verificamos que isso daí, tá certo, é uma causa de aumento de pena, tá certo? Então aí, ó, Cristine morre. Manuel estará sujeito às penas do crime de homicídio, todo mundo sabe. Homicídio, obviamente, né? Letra A, doloso, com aumento da pena em 1/3. B, culposo, com aumento da pena em 2/3. C, culposo, com aumento da pena em 1/3. E D, doloso, com aumento da pena de 2/3. É culposo, com aumento da pena em dobro, em face da fuga. Bom, gente, a gente sabe que Manuel, ele estava por distração, tá certo? Foi um descuido, né? Uma falta de atenção, né? Uma imprudência. Foi um homicídio culposo por imprudência, ok? Então a gente já sabe que não é homicídio doloso. Logo, se não é doloso, excluímos a letra A e D, tá? Então a gente fica entre B, C e E, que fala que é culposo, tá bom? Até aí, ok. Vamos sempre tentar, gente. Se vocês tiverem dúvida, vai excluindo, né? Que vai favorecendo e ajudando a vocês conseguirem resolver a questão. Bom, quando a gente fala assim, ó, na letra C, tá bom? É a resposta correta, já tô dizendo de antemão. Por quê? Porque é um homicídio culposo, ok? Já falei que porque é por imprudência. Mas, tá? Há um aumento de pena em 1/3, tá certo? Há um aumento de pena em 1/3, tá certo, gente? Isso aí tá lá no artigo 121.
se eu não me engano, fala melhor, é o parágrafo 4º, tá certo? Mas é só você entrar, ver lá no Código Penal, no artigo 121, nas causas que há o aumento de pena, tá certo? Lá tanto tem no homicídio culposo quanto doloso, né? Aumenta-se, tá certo? Diante de uma situação de que aqui, ó, ele evadiu do local para evitar essa prisão em flagrante. E para terminar, essa aqui vai ser rápida e é muito fácil. Vocês vão pegar no ar, rapidinho. Maria foi morta por seu companheiro Gilmar, motivado por razões de sua condição de sexo feminino. Veja só qual é o motivo. O motivo do crime foi por ela ser mulher, o gênero, a condição mulher. Com menosprezo e discriminação à condição feminina e violência doméstica e familiar. A tipificação penal para este crime é A. Homicídio culposo. B. Homicídio qualificado à traição por se tratar de companheiro. C. Feminicídio. D. Genocídio. E E. Homicídio simples. Gente, homicídio simples a gente sabe que é o que está no CAPT, que é matar alguém, né? A pena de 6 a 20 anos. É quando não tem nenhuma causa assim, não é qualificadora, não tem privilégio, tá certo? Ele é simples. Então, nesse caso, a gente sabe que não é simples. O homicídio, ele tem uma qualificadora aí, que é o feminicídio. Então, logicamente, que a letra C, que é o feminicídio. Tá lá, né, como homicídio qualificado. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente chegou ao final aqui, né? Já tá dando, outra letra dando um legal aqui pra mim, pra eu concluir aqui. Então, gente, muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida aí, ó, manda aí pro pessoal aqui do Aula em Nova que a gente responde. Fica com Deus.